Oi, tudo bem? Vamos agora continuar os estudos deste livro de literatura brasileira do José de Nicola, Das Origens aos Nossos Dias, editora Scipione, edição de 1996. Estamos no capítulo 6, em que começamos a falar do romantismo na poesia, os poetas românticos e as gerações dos poetas. E hoje vamos começar por aquele que introduziu o romantismo no Brasil, Gonçalves de Magalhães. Em 1836, ele publica em Paris a revista Niterói e também o livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades, e traz essa influência para nós de todo aquele movimento romântico que aflorava na Europa. Então a figura do Gonçalves de Magalhães, ela é importante porque ele é o introdutor do romantismo no Brasil, 1836. Quero mostrar a gravura do Gonçalves de Magalhães. Aqui nesse livro nós temos uma biografia sucinta que eu quero ler e depois quero retomar um outro livro que eu tenho aqui sobre este autor do romantismo. Domingos José Gonçalves de Magalhães nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1811. Formado em medicina, viajou para a Europa, onde trava contato com os conceitos românticos. Morreu em 1882 em Roma, onde se encontrava exercendo cargos diplomáticos junto à Santa Sé. Embora voltado para a poesia religiosa, como deixa transparecer em Suspiros Poéticos e Saudades, continuou a cultivar a poesia indianista de caráter nacionalista, como poema épico A Confederação dos Tamoios, obra que lhe valeu agitada polêmica com José de Alencar, relativa à visão de cada autor sobre o índio. Suas poesias são tidas pela crítica literária como fracas. Sua importância advém do fato de ter sido o introdutor do romantismo no Brasil. Então, como vocês vejam aqui, o que nós temos dele é bem pouco. Por isso eu fui atrás e encontrei essa coleção aqui chamada Essencial. É uma coleção lançada pela Academia Brasileira de Letras para falar das cadeiras, daqueles patronos das 40 cadeiras lá da Academia Brasileira de Letras. E é uma questão aqui também de trazer uma antologia desses escritores e incentivar o leitor a aprofundar os estudos. Essa série, cada uma delas tem um responsável sobre cada autor. O responsável para falar do Gonçalves de Magalhães foi o Roberto Acíselo de Souza, que é doutor em Teoria da Literatura e é um importante estudioso da UFF e da UFRJ também. E atualmente ele é professor de literatura brasileira da UERJ. Tem diversas obras publicadas. Então nós temos aqui, eu gostei demais, uma visão sobre o autor e sobre a sua obra, uma antologia pequena, mas interessante, que eu gostei muito. Porque esse autor aqui, ele é negligenciado no estudo da literatura brasileira, o Gonçalves de Magalhães. Então é preciso a gente ter esse desejo de ir atrás, conhecer a obra, e é interessante quando nós nos dispusemos ou nos dispomos a conhecer mais a fundo um autor que não é tão falado na escola, né? no nosso universo de estudos. Aqui o organizador deste livreto começa a falar da polêmica em torno do José de Alencar e do Gonçalves de Magalhães. Então ele começa dizendo que no ano de 1854, no Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista, o Gonçalves de Magalhães leu na íntegra, diante do imperador Pedro II, o longo poema A Confederação dos Tamoios, que a leitura se estendeu por 7 horas
e o Dom Pedro ficou ali firme, escutando a leitura, e no final o Dom Pedro elogia o poema. Então nós temos aqui o autor falando da publicação do poema em 1856, e essa publicação causa uma imensa polêmica na época, deflagrando assim uma série de artigos contra a visão que o Gonçalves de Magalhães tinha do indígena. E um desses polemistas era um escritor com o pseudônimo IG. Esse IG promoveu uma demolição crítica do poema. Quem era esse IG? Era o José de Alencar, que era um jovem escritor, praticamente um estreante nas letras, e ele desmonta criticamente o poema de Gonçalves de Magalhães. A polêmica, cuja dimensão então transparece nos jornais, ela teve uma palavra final através do Frei Francisco de Monte Alverne, que no alto da sua autoridade moral e também autoridade literária, ele sentenciou a favor de Magalhães, num longo ensaio elogiando o poema no Jornal do Comércio, no dia 23 de dezembro de 1856. Quando o Frei Francisco de Monte Alverne faz esse elogio, aí os contendadores do poema, aqueles críticos, entre eles o José de Alencar, ficam calados. E aí nós temos então, com a bênção do imperador e a bênção do Frei Francisco de Monte Alverne, o poema Confederação dos Tamoios sendo elogiado e recebendo outras publicações. E nós nos perguntamos, Aninha, quem era esse então, esse senhor Magalhães? E aí o autor aqui começa a falar da sua biografia mais extensivamente do que nós vimos ali no livro do José de Nicola. Domingos José Gonçalves de Magalhães nasceu no Niterói, Rio de Janeiro, em 1811, apenas 3 anos depois que a família imperial Dom João VI e a corte portuguesa se instalam no Brasil. O pai chamava-se Pedro Gonçalves de Magalhães Chaves, descendia de fidalgos portugueses, por isso esse jovem ele vai estudar, vai fazer medicina. Da mãe não sabemos nada, né? Nem o registro do nome. E aí vem a questão, por que será, né? Por que nós não sabemos o nome da mãe do Gonçalves de Magalhães? E aqui vem uma questão, né? De algum modo poderia comprometer a sociedade, né, falando esse nome? Também não se tem notícia dos primeiros estudos, né? Seria um amor aí do pai com seria o filho de fora do casamento, né? E onde ele estudou não se sabe. Sabe-se que apenas iniciou o curso da Academia de Belas Artes do Rio e que frequentou as aulas de filosofia do Frei Monte Alverne. E é interessante que nós temos aqui uma antologia de um tratado filosófico do Gonçalves de Magalhães que eu gostei muito. Em 1828, nós já o vemos matriculado no Colégio Médico Cirúrgico, também na cidade natal do Rio, onde se formaria em medicina em 1832. Então nós temos aí um pai fidalgo, né? Um pai que participa da corte e que instrui o filho, né? Nesse mesmo ano de 1832, o Gonçalves de Magalhães vai publicar o seu primeiro livro chamado Poesias, obra cuja recepção benevolente pelo acanhado meio literário parece ter constituído, juntamente com a fala do Frei Monte Alverne, um estímulo inicial para a reorientação dos estudos deste jovem e também do trabalho dele no mundo das letras, da filosofia. Então era um médico, era alguém interessado em estudos, em letra, em poesia, em letras, em poesia, em filosofia. Seus anos de formação então decorrem num momento particularmente fértil em transformações no Rio de Janeiro, também na Europa. Assim, nesse período, Magalhães testemunhou as mudanças aceleradas da vida brasileira e da vida fluminense, influenciadas principalmente pela presença da família real lá no Rio de Janeiro. Mas também os acontecimentos subsequentes, todos decisivos para a formação da nossa sociedade, da nossa nacionalidade. Por exemplo, a volta de Dom João VI para Lisboa em 1821, a independência em 1822,
a abdicação de Dom Pedro em 1831, e parece que nessa quadra da vida ele não esteve muito assim ligado ao ideal romântico. Então os autores que ele lia, Jung, Klopstock, Sousa Caldas, os Árcades portugueses, parecia que ele ia se voltar para os estudos dos clássicos. Mas aí ele vai para a Europa, numa primeira incursão mundo afora, em 1833, e aí ele vai viajando pela Suíça, pela Itália, pela França. Ele vai reorientar as suas concepções e vai começar a intuir, né, a importância do movimento romântico, que vai determinar a sua orientação formativa. Então ele vai passar dos clássicos para os ideais românticos. Em 1836, em Paris, ele publica a revista Niterói, com o intuito de sistematizar e difundir ideias românticas direcionadas para a emancipação da literatura brasileira. Então, o Gonçalves de Magalhães tem uma preocupação com a literatura, com a orientação da nossa literatura, principalmente trazendo aí as questões românticas lá da Europa, né? Ele publica essa revista e manda aqui para o Brasil para reorientar, para pensar a nossa literatura, né? Vamos produzir algo nosso, algo que reflete o nosso pensamento, e com os ideais românticos ele encontra um campo fértil para isso. No primeiro número do periódico sai o ensaio que eu já falei na outra aula, Ensaio sobre a História da Literatura do Brasil. E aqui nós temos um pedaço desse ensaio. É um manifesto saudado juntamente com o novo livro de poesia que ele publica no mesmo ano, Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836. Esse ensaio, publicado nessa revista, e esse livro, Suspiros Poéticos e Saudades, eles constituem o marco fundamental do romantismo aqui no nosso país em 1836, fundando assim uma literatura autenticamente nacional. Pensar a literatura nossa. Naquele mesmo ano de 1836, o Gonçalves de Magalhães vai viajar para a Bélgica e assume um cargo na diplomacia brasileira em Paris, do qual logo se afasta para voltar à terra natal no ano seguinte, 1837. Então nós vamos encontrá-lo aqui no Brasil, com a reputação de líder das letras nacionais, né, um médico, alguém importante, e desse 1837 a 1847 ele vai participar ativamente da vida literária brasileira, da vida administrativa e política do Império. Então era alguém que tinha relações aí na corte e integra o movimento pela renovação do teatro brasileiro, torna-se secretário de Duque de Caxias em suas missões político-militares no Maranhão e depois no Rio Grande do Sul, elege-se deputado geral por esta última província e ao mesmo tempo que continua produzindo sua obra. Então alguém influente politicamente, alguém que está atento às coisas que estão acontecendo aí no Brasil e produzindo a sua obra. Ele revela-se, por sinal, um prosador muito competente nos poucos exercícios que deixou nesse gênero, né, na prosa, como por exemplo a novela Amância, de 1844, e a Memória Histórica, a Revolução na Província do Maranhão, de 1847. E aqui o autor desse livreto vai dizer que ele é até melhor na prosa do que na poesia, como nós vimos lá no livro do Nicola, falando que a sua poesia é fraca, considerada pela crítica fraca, e que a prosa dele é muito boa. Temos uns excertos aqui da sua prosa. Porém, a partir de 1847, o Gonçalves de Magalhães, volta ao serviço diplomático e desde então ele ocupará diversos cargos na Europa, nas duas Sicílias, na Sardenha, no Piemonte, na Rússia, na Espanha, na Áustria-Hungria, nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, na Santa Sé. Olha que interessante, né? Ele prossegue nesses cargos diplomáticos e escreve ao mesmo tempo a Confederação dos Tamoios, que traz para nós a sua reputação de maior poeta aí no caso desse período,
né, por causa da Confederação dos Tamoios, esse longo poema, como nós vimos que ele leu aí para o imperador e que foi publicado em 1856. Porém, depois da publicação da Confederação dos Tamoios, a sua imagem, né, de grande poeta começa a declinar e nós temos então aqui as décadas, né, de 1850 a 1870, os seus maiores esforços voltando para a prosa. Ele publica então obras de filosofia que deve ser muito interessante, com destaque para uma obra de 1858. Esta obra se chama Fatos do Espírito Humano. Então ele vai falar da importância, né, da indagação que o homem tem de tentar descobrir o eterno, essa busca, né, de entender quem nós somos, em que revela, a par de precisão e rigor conceituais, simplicidade, elegância e clareza de linguagem. Então diz que na prosa ele tem essa simplicidade, qualidades, por sinal, não muito comuns na época, principalmente na filosofia. A filosofia dele é bem clara, né, a linguagem dele, e na época, né, essa prosa filosófica era propensa ao ornamental e enfática em matéria de estilo. E o Gonçalves de Magalhães é bem simples nisso. Ao contrário, aqui no caso está falando da poesia. Aqui diz, né, talvez se deva lamentar que o senhor Magalhães se tenha aplicado tanto à poesia, que contudo em geral lhe saiu pesada e desgraciosa, em detrimento da prosa, gênero em que para quem só lhe conhece os versos insípidos, chega a surpreender por leveza e agilidade. Para um escritor, enfim, em cuja poesia a crítica sempre apontou o defeito do prosaísmo, não teria sido a prosa um campo mais adequado para o desenvolvimento do seu talento objetivista? Então nós temos essas questões aí que a crítica nesse debate em torno do Gonçalves de Magalhães. Aqui tem um finalzinho, né, que diz: para um homem do século XIX, Gonçalves de Magalhães viveu bastante. Ele morre em Roma no exercício das suas funções diplomáticas na Santa Sé, em 1882, com 71 anos, portanto. Assim não se cumpriu seu desejo romântico expresso na quadra refrão de um poema datado de 1836. Esse poema, essa quadra dizia: adeus, ó terras da Europa, adeus França, adeus Paris, volto a ver terras da pátria, vou morrer no meu país. Mas não morreu, né? Morreu lá em Roma. Aqui, olha, em 1872, Dom Pedro II o agraciara com o título de Barão de Araguaia. E pouco depois, em 1874, com o de Visconde, com as honras de grandeza. Não obstante a glória mundana e as glórias literárias da juventude, morreu bastante esquecido. Aqui o Silvio Romero vai dizer sobre o Gonçalves de Magalhães: nenhum escritor brasileiro fez tão rápida e tão brilhante carreira. Nenhum teve tanta fama, tão fácil nomeada, e nenhum caiu tão depressa e tão profundamente. Tudo isso passou, o poeta deixou de ser lido, seu nome velou-se de ouvido, esquecimento, né? E quando morto o ilustre brasileiro, seu cadáver aportou a esta cidade. Apenas um dos seus velhos amigos se apresentara para o levar ao descanso do túmulo. Que triste, né? O Silvio Romero fala então do esquecimento a que foi relegado Gonçalves de Magalhães. Ele morre então em 1882. E depois disso nós temos aqui vários textos que o autor coloca, né, para a gente sentir a poesia e a prosa do Gonçalves de Magalhães. Eu vou ler um soneto que está nas Poesias Avulsas de 1832 e que eu já li na outra aula, a um sabiá. Mimoso sabiá, terno e canoro, alma dos bosques que o Brasil enfeitam, como seu mestre as aves te respeitam, e os homens como o Orfeu do aéreo coro. Os amores e Lília por quem choro, teu doce canto por tributo aceitam. Eles folgam contigo e se deleitam, eu pasmo de te ouvir e a um Deus adoro. Tu vives em contínua primavera, Lília te afaga, Lília ouve teu canto. A tua feliz sorte, quem madera, então meu penar não fora tanto.
pois seu peito abrandado já tivera, com a voz que ao seio d'alma leva o encanto. Bonito, né? Um soneto do Gonçalves de Magalhães. Depois nós temos aqui um poema do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de 1834. Esse poema que está aqui nesse livro. Lembrando que ele foi publicado em 1836, Suspiros Poéticos e Saudades, que é um marco do início do romantismo no Brasil. E muitas vezes nas aulas de literatura a gente só fica com isso, né? Suspiros Poéticos e Saudades. Não lê, não... Então é interessante, eu quero fazer isso, incentivar os alunos, ou quem gosta de literatura, a procurar o Gonçalves de Magalhães, né? Não deixar passar em branco esse autor. Então ele faz aqui uma poesia a Filinto Elísio, no cemitério de Père Lachaise, que é um grande cemitério importante aí em Paris, onde estão grandes figuras ilustres da vida europeia, econômica, da vida política, da vida cultural. A sepultura de Filinto Elísio. Eis-me fora do mundo, nas solidões dos mortos, no império do silêncio e da tristeza, de campas e ciprestes rodeado. Ó Filinto, onde estás? Escutemos. Aqui nem mesmo os ecos me respondem. Ó meu Filinto, é esta a vez terceira, que incansável te busco. De um em um tenho lido os epitáfios destas fúnebres lousas, só o teu não encontro. Onde é que a ingratidão da injusta pátria, dessa pátria que honraste com os teus divinos carmes, cavou-te a humilde sepultura, onde... Dela ausente, proscrito na miséria, como Camões viveste, saudoso e só por ela suspirando, monumentos ergueste à glória sua, e surda sempre foi aos teus gemidos, como Camões morreste na indigência, mas ele ao menos expirou na pátria. Terra da pátria recebeu seus ossos, e tu, nem ela sabe onde repousas. Ó desgraçada Lísia, ingrata mãe de heróis, de egrégios vates, assim deixas teus preclaros filhos, que em fadigas se afanam, por cingir-te de brilho imarcessível. Teu vate, teu cantor já te exprobara, quando com rouca voz assim dizia, e não do longo canto afadigado, mas de cantar a gente endurecida, o calor com que mais se acende o engenho, não o da pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Então está procurando a sepultura deste Filinto Elísio, que eu não sei quem é, deve ser um pseudônimo de alguém, né, o nome mesmo. Depois um outro poema do Suspiros Poéticos e Saudades, 1836, foi lançado o livro, Uma Manhã no Monte Jura. O poema foi composto em 1834, publicado em 1836, o livro. Uma manhã no Monte Jura. Deixemos este lúgubre aposento, estas estreitas tortuosas ruas, e subamos, amigo, este fraguedo. Íngreme, escabrosíssimo, impossível, parece que o vinguemos. Mas se a forte vontade a ação se aduna, o que há na terra que resista ao homem? Eia, amigo, subamos. Já as flores da noite alvinitentes, que o firmamento esmaltam, a desmaiar começam só com a vista dos arrebóis da aurora. Da terra alvos vapores se levantam, condensados e no ar se desnovelam. Montes bosquejam mares e cidades, e nos campos se perdem do infinito, como agora se perde o pensamento, na vastidão de ideias em que vaga. Subamos do rochedo até o cume, lá respirando um ar puro e suave, recebendo do sol os primeiros raios, louvores do Altíssimo entoemos. Subamos, que vastíssima paisagem, que cadeias de montes abraçados e como torreões, grimpas, espectros, as nuvens se levantam. Que tapetes de vinhas se desdobram, e as várzeas e as encostas alcatifam. Que escuros tetos de mesquinhas vilas, salpicadas aqui e ali quais combros, de terra que formigas amontoam. De tantas sensações extasiada, minha alma se sublima e se converte num hino harmonioso em louvor do Senhor da natureza. Então
Então são esses dois aqui poemas que a gente tem ideia dessa poesia religiosa, né, voltada para a natureza, também pensando aí nessa questão do louvor ao Altíssimo, né? A primeira poesia que eu li, Poesias Avulsas, traz o tema do sabiá, né, que é um tema nacionalista, resgatando a importância aqui das questões da natureza nossa, né, um tema próprio do romantismo. O outro texto que temos aqui é o da revista Niterói, discurso então sobre a história da literatura do Brasil, de 1836, que é um texto que, junto com Suspiros Poéticos e Saudades, vai ser um marco, né, da fundação do romantismo no Brasil. Dentre tantas coisas nesse ensaio, eu quero destacar dois trechos. Aqui o primeiro, ele fala da nossa literatura. A literatura, abrangendo grande parte de todas as ciências e artes, ou literatura de modo geral, e sendo ela filha e representante moral da civilização, é mister um concurso de extensos conhecimentos para se poder traçar a sua história geral ou particular. Então esse extenso conhecimento para traçarmos a história da literatura, ou seja, geral ou de algum país, no caso aqui nós estamos estudando a literatura brasileira. E não perder-se de vista a ideia predominante do século, luminoso guia na indagação e coordenação dos fatos, sem que o que é história de pouco valor e seu fim principal iludido. Então trazer a história do século, no momento que estamos vivendo, para o contexto literário também. Aplicando-nos agora especialmente ao Brasil, o outro trecho. As primeiras questões que se nos apresentam são: qual é a origem da literatura brasileira? Gente, isso aqui é atualíssimo, né? Qual a origem da literatura brasileira? Qual o seu caráter, seus progressos e que fases tem tido? Isso em 1800, ele pensando na literatura. Então, ele fala, nós não tivemos uma literatura nossa. Agora, em 1800, vamos pensar numa literatura que seja autenticamente brasileira. Quais os que a cultivaram? E quais as circunstâncias que, em diversos tempos, favoreceram ou tolheram o seu florescimento? É, pois, mister remontar-nos ao estado do Brasil depois do seu descobrimento, e daí pedindo conta a história e a tradição viva dos homens de como se passaram as coisas, seguindo a marcha do desenvolvimento intelectual e pesquisando o espírito que a presidia, poderemos apresentar, se não acabado, ao menos um verdadeiro quadro histórico da nossa literatura. Achei muito legal. O Gonçalves de Magalhães está pensando isso no século XIX, né? Querer traçar um panorama da nossa literatura. O quinhentismo, o seiscentismo, o setecentismo foi realmente uma literatura brasileira, autenticamente nossa. Lembrando que aqui nem livros eram produzidos, né? Em 1808, que o Dom João traz a imprensa para o Brasil. Eram feitos os livros lá na Europa e trazidos para cá. Então, o Padre Antônio Vieira, o Caramuru, o autor do Caramuru, Frei Santa Rita Durão, Basílio da Gama, eram produzidos os livros lá, depois trazidos para cá os textos, né? A poesia do Gregório de Matos Guerra era distribuída em folhas, ele escrevia em papéis e espalhava pelas ruas isso, né? Depois que isso foi juntado em livro. Então aqui o Gonçalves de Magalhães está preocupado com isso, né? Temos aqui a nossa literatura, então um texto muito interessante. Mais adiante, pode o Brasil inspirar a imaginação dos poetas e ter uma poesia própria? Os seus indígenas cultivaram porventura a poesia? Olha que ousado, né? Mais adiante, podemos concluir que o país se não opõe a uma poesia original, antes a inspira. Se até hoje a nossa poesia não oferece um caráter inteiramente novo e particular, é porque nossos poetas, dominados pelos preceitos, se limitaram a imitar os antigos, que segundo Pope, que é um poeta inglês, é imitar mesmo a natureza. Então eles estão imitando os portugueses, né? Ou imitando outros poetas antigos, os clássicos. Como se a natureza se ostentasse a mesma em todas as regiões, e diversos sendo os costumes, as religiões e as crenças, só a poesia não pudesse participar dessa variedade, nem devesse exprimi-la. Olha que interessante, faltou-lhes a força necessária para se despojarem do jugo dessas leis arbitrárias dos que se arvoram em legisladores do Parnaso.
Então, assim, ficar imitando os antigos, nós temos capacidade, a poesia tem, de se adaptar às mudanças, de produzir uma poesia nossa, autenticamente refletindo assim a nossa realidade brasileira. Muito atual isso, muito interessante. O romantismo, o Gonçalves de Magalhães quer trazer para nós todas essas ideias. Temos capacidade, sim, de produzir um texto nosso, né? Poesia nossa. Depois temos aqui uma tragédia de 1838. A primeira impressão foi em 1839. Antônio José, ou o Poeta e a Inquisição, que é um teatro produzido aí pelo Gonçalves de Magalhães. Mais adiante, um trecho de Amância, que é acho que um romance em prosa, 1844, Opúsculos Históricos e Literários. Interessante que tem um trecho desse Amância. Depois tem um trecho da obra Memória Histórica da Revolução da Província do Maranhão, desde 1838 até 1840. Opúsculos Históricos e Literários, a mesma obra em que está Amância. Primeira impressão 1848 e o trecho aqui é de 1847, que ele vai falar da história do Maranhão. Temos aqui também a Confederação dos Tamoios, o Canto 5, que foi publicado em 1856 e que eu quero ler para a gente sentir um pouco dessa Confederação dos Tamoios, que é um poema importante do Gonçalves de Magalhães. Canto 5. A canoa em que fora Jagonharo, por mandado de Aimbiri a São Vicente, já das águas vencendo a correnteza, tinha portado à ilha desejada, onde esperava o impávido mancebo achar Tibiriçá, dar-lhe a mensagem. O índio embaixador, chegando à praia de Itacaré, que jaz vizinha à vila de que foi fundador Martim Afonso, soube de uns guaianás que conhecera, onde achar poderia o seu cacique. Um deles o guiou da igreja à porta, e de fora o mostrou que de joelhos, com grande devoção, orando estava. Como, disse ele, aqui, tu a meu lado, na casa do Senhor, feliz se buscas o batismo e a fé, e quão ditoso serei eu se me escolhes por padrinho. Vamos agora, vamos em casa repousar. Lá quero ouvir-te e notícias saber da nossa gente, de quem me lembro sem cessar saudoso, desejando que todos se convertam. Em caminho lhe foi mostrando as coisas mais dignas de atenção na nova vila. Eis a casa do bom Martim Afonso, meu padrinho e senhor do que estás vendo. Todos estes sertões que atravessaste, desde o Paranaguá, terras e rios, até o Macaé, tudo isto é dele, que lhe deu nosso rei, seu grande amigo. E quem deu, interroga-lhe o mancebo, e quem deu a esse rei a terra nossa, para tirá-la a nós que aqui nascemos, e dá-la a seu prazer aos seus amigos? O rei, volta-lhe o tio, não precisa que ninguém lhe dê nada. Tudo é dele. O rei tira, o rei dá, o rei é dono das terras e do mar, é senhor nosso. Já em casa chegados o cacique, crendo o sobrinho não tão bronco e fero, quis grandeza ostentar ante seus olhos, e com aspecto de luxo seduzi-lo. Fim do bródio, o soberbo mensageiro pede ao tio atenção e assim lhe fala: devo agora dizer-te qual a causa que me fez procurar-te entre inimigos, para salvar-te a minha vida expondo. Teu irmão Ararai e o grande Aimbiri, sem par Morubixaba dos Tamoios, Pindoboçu, Coaquira e mais guerreiros, por mim mandam dizer-te que eles prontos, armados e já perto, estão dispostos, com tantos arcos que parece um mato, a vingar as afrontas que incessantes estes vis emboabas lhes têm feito. Mas meu pai quis primeiro que eu viesse por tua mãe pedir teu forte apoio. O chefe Guianá, pensando um pouco, com voz pesada diz: quando na igreja a meu lado te vi, cuidei que vinhas com pensamentos de alma arrependida, procurar o caminho da verdade, mas tu me vens propor traição e guerra. Dize-lhes que eu lhes peço e rogo que sigam meu exemplo e a mim se ajuntem. De outro modo serão todos em breve exterminados. Ouvindo este discurso em grande enleio, o mensageiro estava e suspirando.
Assim, pois, exclamou, não nos bastava esse odioso inimigo além nascido. Não sei onde em longínqua ignota plaga, senão que tu, prestando-lhe o teu braço, contra teu próprio sangue revoltado, queiras com os guianás que te obedecem, combater contra o irmão e contra amigos? Escuta, Jagonharo, assim prossegue o convertido chefe, meio instructo, de engenho perspicaz e previdente. Quero dizer-te mais. Vê esta casa como é feita, como melhor me cobrem estas vestes, de tecido tão fino e cor tão linda que excedem na beleza as vossas plumas. Vê agora esta espada como corta, e esta espingarda que nas mãos está firme, e vale mais que centos dessas flechas. Olha, vê tudo bem, observa e nota. Dize tu mesmo, Jagonharo, não achas que é melhor viver tranquilo, possuindo estes bens, tendo estes gozos, do que errante viver por entre os bosques, sempre incerto, arriscado e exposto às feras? Não achas que é melhor que aos portugueses nós todos nos unamos? Um sorriso de dor e de ironia próprio da alma orgulhosa e pouco instructa roçou os lábios do sagaz mancebo, que tudo via com desdém selvagem, mal pesando as razões que ouvira apenas. Do filho de Ararai a alma incorrupta tinha toda a altivez e a majestade. Da virgem natureza que a formara, era um belo diamante em rude crosta. Tudo ali rejeitou, não pôde a oferta mais que a voz da razão. Quão poucas vezes isto acontece assim. Não há que possa, disse, fazer que eu traia a minha gente. Ainda que o teu rei me desse o dobro de tudo quanto agora me prometes, não deixaria os meus para servi-lo, sacrificando a alheia liberdade. Podemos lamentar a ignávia do homem, a rudeza do espírito selvagem, mas o valor que as seduções resiste, que faz que a alma cobiça se não dobre, de que Deus cincinato nobre exemplo, é virtude tão rara, santa e egrégia, que o devido louvor ninguém lhe nega. Se é sublime no herói, mas é naquele que dá glória ao pregão, nem mesmo espera. Então é um trecho aqui do canto 5 da Confederação dos Tamoios, né? É complicado você ler um pedaço, mas dá para ter ideia, né, de que o sobrinho e o tio estão em confronto para servir o rei, né, e ir contra os próprios indígenas, brigar entre si, entre as tribos. E por fim nós temos aqui um trecho da obra filosófica Fatos do Espírito Humano, publicado em 1858, capítulo 1, achei muito interessante. Aqui ele vai falar da necessidade transcendental do espírito humano, filosofia, né? Essa busca da verdade, fim da inteligência, o fim, né? Qual o objetivo da inteligência, amor da verdade, importância da filosofia em relação às outras ciências, causas do seu suposto atraso. Então eu gostaria de destacar o trecho em que ele fala: o que procura o homem nos infindos espaços dos céus? Podem contentar completamente as necessidades do espírito? Esgotar a sua atividade, né, os profundos mistérios do cosmos? Contenta o espírito humano? O amor do saber? Pesando os astros, o que o homem procura? Medindo por milhões e milhões de léguas sua grandeza, suas órbitas e as distâncias incomensuráveis que os separam? Por que desce o homem das alturas das regiões siderais? E o que busca nas crateras vulcânicas do Etna e do Chimborazo, pelas sumidades dos Andes, pelos virgens bosques da América? Que o homem procura nas diferentes camadas da crosta da Terra, nos leitos fossilíferos, nos fragmentos de famílias extintas de animais e plantas? Em todas essas páginas geológicas traçadas pelas mãos dos séculos? E enfim, nesses mundos microscópicos de existências orgânicas de instantânea vida que povoam os rios, os lagos, o oceano e os gelos polares? O que o homem procura? Reunidos por centenares, apenas rivalizam em grandeza como um grão da areia? Procura acaso algum novo alimento para o seu corpo? Algum meio de prolongar a fugaz existência que lhe escapa de hora em hora, ou de repente se extingue no meio de suas fadigas e de seus incompletos triunfos? Não. Nesses sublimes voos da inteligência nem sequer se lembra o homem
de que tem o corpo de duração precária, composto desses elementos inorgânicos, que o fazem filho da terra e que ele analisa nos seus laboratórios químicos. Então o homem próprio é filho da terra. O que ele procura? Procura talvez nesses arroubos da sua alma novos objetos que o espantem, que o encham de admiração e que lhe inflamem as asas etéreas da imaginação criadora, para entoar um hino imortal à inefável perfeição do amor eterno em maiúsculo. Não, ele não se crê poeta, ele não se sente impelido pelo espontâneo entusiasmo que arrebata e eleva a mente à exaltação do belo ideal. A poesia lhe parece inferior à transcendência do grave objeto de suas pesquisas. Na fria pertinácia das suas profundas meditações, na sequidão das cifras e dos hieróglifos com que se entende, na aridez barbárica da nomenclatura que emprega e na linguagem técnica em que discorre, outro é o seu pensamento, outro o seu fim, outro motivo que o dirige. Ele julga que nada iguala em sublimidade ao sagrado objeto que o ocupa. Então, o que procura o homem com tanto afã e constância? O quê? A verdade, por amor da verdade. Eis o fim das suas investigações, o objeto do seu amor intelectual e o ídolo do seu culto. Ele ama a verdade, ele quer conhecer o mundo em que vive, as forças que o animam e as leis gerais que o regem, quer descobrir a unidade do princípio que permanece no meio da infinita diversidade de fenômenos que passam, quer seguir com a imaginação esse perpétuo desenvolvimento genésico da imensidade do espaço e do tempo, ao través dos séculos que se devolveram, e prever a sua estabilidade ou aniquilamento além dos séculos futuros em que ele não espera viver. Quer penetrar a essência das coisas, achar as causas, compreender o mecanismo do imenso universo e vê-lo como um todo harmonioso, movendo-se perpetuamente por simples e poucas leis, dependente de um só princípio imutável, dirigido por uma só força, uma só causa primeira, uma só substância infinita, na qual o bem, o belo, a verdade, a vida se identificam na absoluta necessidade do ser eterno maiúsculo. Gente, amei isso aqui. É um pouquinho pra gente sentir, porque é difícil ter essas obras, né, completas. Um pouquinho desse grande escritor que passa despercebido na história da literatura. Só coloca lá que ele introduziu o romantismo no Brasil em 1836, com a publicação da revista Niterói, sobre literatura brasileira e dos Suspiros Poéticos Saudades. Mas ele tem mais coisas interessantes, né? Um grande médico, diplomata, conhecedor de culturas, né? Um pesquisador que na prosa deixa assim, ó, a gente super satisfeito, né? Gosto muito disso. Então esse é o primeiro autor, escritor que abre o romantismo para nós nessa história da literatura brasileira. No próximo vídeo nós vamos estudar um outro autor que eu amo muito, um poeta, Gonçalves Dias. Maravilhoso. Um abraço e até mais.